Olá pessoal, eu sou a Su. E eu sou a Maria, e no vídeo de hoje a gente vai falar de um livro. Foi lançado pela Tag já faz um tempo, né? A amiga lançou agora, né? De uma forma comercial aí. E nós vimos muitas coisas sobre ele, muitos comentários, né? O pessoal falando muito bem. Foi muito premiado e a gente ficou muito curiosa, né? Sim. Ganhando 5 estrelas, que é o livro Como Arruinar um Casamento. A premissa dele pegou, né, que é bem interessante. Então, aqui, né, a gente acompanha a história da Phoebe e da Lila. A Phoebe, ela, né, já tem um pouquinho mais velha, não tão mais velha, ela deve ter em torno dos seus 30 e poucos anos, né, quase 40 anos, se não me engano. E ela tá passando por uma fase muito difícil, né? Ela acabou de sair de um casamento, cheio de problemas, ela tá, né, muito mal emocionalmente. E ela tem uma ideia, né? Ela decide, né, tentar contra a própria vida. E ela quer ir para um lugar dos sonhos, assim, um hotel que ela sempre teve vontade de ir, pagar a diária mais cara na cobertura, para viver esse último dia de vida. Então ela reserva lá esse hotel e vai. Só que teve um engano ali, né? Porque quando ela chega nesse hotel, ele foi fechado para um casamento super luxuoso. E aí uma pessoa fala, ai, você já tá aqui, né? Uma das recepcionistas ali, então fica, né? E aí ela encontra, quando ela tá subindo ali pro quarto, ela encontra a noiva, que é a Lila, né? O nome dela? Lila, isso. E elas começam a conversar e a Lila entende, a Lila tinha achado que ela era uma das convidadas, né? Quando elas conversam, a Lila fala pra ela, a Phoebe fala pra Lila, né? Não, eu vim aqui pra me matar. E a Lila fala, oi, peraí, no dia do meu casamento, como assim? Vai ter uma morte aqui, nesse lugar, no meu casamento? Não, a gente vai precisar conversar sobre isso. E a gente começa a acompanhar a história dessas duas, né? Elas vão tendo aí um contato, a gente vai conhecendo um pouco da história da Phoebe e da Lila. E eu acho que até aqui que a gente pode falar, né, amiga? Não pode, né? Acho que até aqui já tá ótimo pra resenha. E aí, você acha que vale todas essas, né, premiações e 5 estrelas que ouvimos falar? Que tanto ouvimos, né, amiga? É um livro muito interessante. Eu achei as duas personagens muito interessantes. Sim. E as questões de cada uma, né? Porque você começa a entender muito sobre a vida delas, sobre o que motiva elas, sobre esse casamento ali que está acontecendo e sobre também o que levou a Phoebe a decidir, né, que não quer mais viver. Por que ela chegou, né, até esse momento. E quando elas duas se encontram é muito interessante, elas têm diálogos muito interessantes que eu achava muito divertido. As trocas também muito legais, assim, os diálogos eu achei bem inteligente, os diálogos desse livro. O que me incomodou um pouco durante a leitura é que eu achei um livro arrastado. Eu achei que era um livro empacado. Não foi aquele livro que ele me ganhou, que ele me prendeu, sabe? Que eu só queria ler. Parece que eu ficava lá meia hora lendo, li 1%, né? Li por e-book, li 1%. Eu achei ele um pouco mais empacado pra mim, porque parece que durante grande parte da leitura ficou no mesmo lugar. Sim. Não ia, às vezes o sentimento que eu tinha que a história ela não estava avançando, ela não estava indo para lugar nenhum, só ficava se repetindo ali em algumas coisas. E outras foram resolvidas num passe de mágica. Como num filme de princesas, num conto de fadas. Então, assim, de repente o personagem tava ali com um questionamento super profundo e aí, Passou. já tá tudo resolvido, já passou. Achei um final muito rápido, Sim. né, que não se aprofundou ali na resolução da história. Eu fiquei com esse sentimento de que eu precisava de mais, apesar de que aí eu já tava cansada também de tudo que o livro já tinha me apresentado, já tava querendo acabar. Então, ele foi um livro que eu confesso que ele me deu uma cansadinha, apesar de achar que tem personagens interessantes e temáticas interessantes. Mas uma vez eu vi um vídeo onde a pessoa falava no vídeo que ela tinha se incomodado com o livro porque a voz dos personagens era a mesma, né? Era muito parecido os personagens. E eu achei que esse livro ele tem vozes muito parecidas, né? A Phoebe ela tem diálogos durante o livro com várias pessoas que estão envolvidas neste casamento. E eu achei
muito parecido. Tipo, as pessoas nem conheciam ela, já contava a vida pra Sabia. ela. Todo mundo já chegava nela, então, ó. E ela também já chegava e já contava tudo pras pessoas. Eu achei uma voz, assim, né, dizendo assim, né, eu achei muito interessante quando eu ouvi, né, a menina do vídeo falando dessa forma. Então eu achei uma voz muito parecida. E eu acho que nem sempre um livro premiado tem que ser bom. Sim. Assim, às vezes, eu acho que livro num geral, seja um livro premiado, não seja, né, independente, né, amiga? Às vezes a história ela vai conversar com você e às vezes não. Eu vi a Pan Gonçalves, ela comparando esse livro com Um Homem Chamado Ove e com os livros da Emily Henry. Isso deveria ter me sentido um alerta, porque eu não gosto dos livros da Emily Henry, né? Então, mas eu acho que lembra um pouquinho o Ove no sentido de como às vezes tem pessoas que do absolutamente nada começam a fazer parte da sua vida e às vezes mudam os rumos, né, da sua vida. Mas em Um Homem Chamado Ove eu acho que teve profundidade. Sim. Teve profundidade. Mesmo tendo um lado cômico, né? Exato. Teve, eu acho que abordou perfeitamente bem todos os temas trabalhados. E nesse livro, assim, eu achei ele cansativo. Não é um livro ruim, eu não achei um livro ruim. Sim, é válido, né? Sim, achei um livro interessante, né? Isso, tem diálogos interessantes, personagens interessantes. Mas é um livro que ele foi interessante pra mim só no começo dele ali, que depois só foi difícil, arrastado, chato. Sim. E pra mim você? também, eu falei pra Su quando a gente tava lendo, né, que ele, não vou falar qual livro, porque eu acho que seria spoiler, né, mas ele me lembrou muito um livro que a gente leu, que eu tenho uma crítica muito grande, essa coisa de se resolver as coisas muito fáceis, porque a gente tá falando de um tema sério, assim, né, a pessoa tá desistindo da vida, né, então é interessante, como a Su disse, eu concordo, assim, essa questão dos diálogos, né, a gente vai conhecendo a história dela, né, por que esse casamento chega até nesse ponto. A Lila também, né? Tem questões ali na história dela que você fala, nossa, a gente não imagina, né? Porque a menina nova, bonita, né? Toda patricinha ali. Tem uma profundidade também, né? Então até ali pra mim foi fazendo sentido. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que existiam tantas temáticas muito legais que, né, eles trouxeram pro livro de uma forma muito interessante, mas não aprofundou, né? E ficou muito em coisas, em personagens que pra mim não precisava, né? Então colocou ali um ou outro personagem que eu falava, tá. Pra que essa pessoa, né? Vamos ali nas duas, né? Mais um pouquinho. Mas eu acho que, como a Su disse, vale a leitura. É um livro, né, que não tem uma escrita difícil, né? Nada assim, também chato. Eu acho que realmente é uma leitura um pouquinho mais demoradinha, né? Acho que parece que eu demorei pegar ali, no tranco ali, né? Mas também não foi um livro que eu detestei, né? Que eu pegava, tipo, ai, que saco, vou terminar de ler isso aqui. Não, eu fiquei interessada e o final me incomodou um pouco pelo mesmo motivo, assim, o mesmo sentimento, né? De faltou coisa. Eu ficava, tá, mas e isso aqui? Tá, mas e essa fala que essa pessoa teve e aí como é que terminou assim? Né? Mas é uma dica, né? Pra quem quer ler aí um romance um pouco mais adulto, né? Assim, um livro um pouco mais complexo aí de assunto, né? Não tão profundo, mas que traz alguns assuntos complexos. É uma dica, né? Então, se vocês quiserem conhecer, quem não leu ainda, a gente vai deixar o link aqui. Não esqueçam de comprar pelo nosso link, que ajuda muito a gente, né? Curtam os nossos vídeos, comentem e a gente se vê num próximo. Um beijo, tchau.